Muito bem, eu sou o Eduardo Basílio e eu sou o seu professor de Mais Atitude. Meu querido aluno e minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais essa aula socioemocional. Como vocês já sabem, mas não custa relembrar, a sessão Mais Atitude é um momento dentro do livro do SAS que a gente para um pouquinho a conversa para a gente poder refletir sobre os assuntos relacionados à sua capacidade de se relacionar com as suas emoções, de se relacionar com as emoções dos outros, sua capacidade de dar uma contribuição significativa para a sociedade, tá certo? Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre o Mais Atitude de Ciências, livro 2, do 7º ano, tá certo? Mas, mesmo que você não seja aluno do SAS, não estude com o livro do SAS, essa aula serve completamente para você, porque esses assuntos que nós vamos falar aqui dizem respeito a todos, tá certo? Eles são assuntos relativos à atitude. E como você sabe, o Mais Atitude, como sempre, ele sempre convida você à ação, tá certo? A fazer alguma coisa, a dar uma contribuição para a comunidade onde você vive, a construir e elaborar algo. E ser consciente também das suas ações. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a habilidade socioemocional do respeito. E o que é que a gente quer de você quando a gente está falando de respeito? A gente quer que, ao final da aula, você tenha melhorado nesses aspectos, que é a sua capacidade de entender que as suas ações e palavras têm efeito no outro. Então, tudo que você fala, tudo que você faz, impacta na vida de uma outra pessoa, ok? Agir com compaixão, sendo gentil e compreensivo. Você ser capaz de exercer o respeito através de, ao se relacionar com o outro, buscar compreender o que ele está buscando dizer e ser gentil ao expressar as suas opiniões, mesmo que elas sejam contrárias. E espera-se que você seja capaz de perceber que algumas ações impactam o coletivo. Então, o que você faz não diz respeito apenas a você. As suas ações, elas têm uma influência nas outras pessoas, têm uma influência na sua sala de aula, na sua família, na sua cidade. A gente precisa lembrar sempre disso. E por isso que nós vamos conversar hoje um pouco sobre um assunto muito importante. Mas antes, eu queria contar uma história para vocês. Uma história que se encontra lá na Bíblia, no comecinho, no Velho Testamento, tá certo? E é a história de José. Não sei se você já ouviu falar sobre a história de José, mas, fazendo um resumo aqui, José era o mais novo de uma série de irmãos, tá certo? E o pai de José, ele gostava muito de José porque acreditava que José era, de certa forma, escolhido por Deus e tinha muitas habilidades. Então, José era o preferido de seu pai. Os irmãos, com muito ciúme dessa predileção que o pai de José tinha por ele, sempre acabavam maltratando ele e tinham decidido matá-lo. Entretanto, um dos irmãos, o irmão mais velho, impediu que isso acontecesse. Eles tomaram a decisão de jogá-lo em uma cova para ficar lá preso. Mercadores de escravos iam passando do Egito e viram aquele rapaz, levaram ele preso para o Egito como escravo. Quando ele chegou na casa de uma pessoa, quando chegou lá no Egito, um governador importante, um homem importante do Egito, que chamava Potifar, percebeu as suas habilidades, que ele tinha sido bem criado, que ele tinha sido bem treinado, que ele tinha habilidades de administração, porque o pai dele tinha dado essas oportunidades para ele desde criança, e levou ele para ser como um mordomo-mor da sua casa, né? José estava trabalhando na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar, de acordo com a história bíblica, tentou manter ali relações com ele. Como José era um homem íntegro, ele não se deixou levar e não permitiu-se ter relações com a mulher de Potifar. Muito irada por causa dessa negativa da parte de José, a mulher de Potifar resolveu denunciá-lo de que ele estava tentando manter relações com ela. Vocês acreditam? E aí ela denunciou isso para o esposo, para Potifar. Potifar não ficou muito convencido daquela situação e mandou José para a cadeia ao invés de matá-lo, porque a pena normal para isso seria a morte. Entretanto, ele não matou. José, ao invés disso, foi para a cadeia.
Lá na cadeia, demonstrando também, naquela masmorra, as suas capacidades de administração, o chefe da cadeia percebeu que ele era um homem diferenciado e começou a dar funções para ele ali dentro daquela cadeia. Ele dividia a cela com outros dois homens que tinham servido ao faraó e eles começaram a ter alguns sonhos. E como José era um homem ligado a Deus, ele começou a interpretar aqueles sonhos e ele interpretou os sonhos dos outros prisioneiros e a fama dele de interpretador de sonhos se espalhou pelo Egito. Em paralelo a essa história, entra essa figura aqui que nós estamos vendo, que é a figura do faraó. O faraó é o rei de todo o Egito, ele teve um sonho e ele sonhava que apareciam 7 vacas gordas saindo do rio Nilo e atrás das 7 vacas gordas saíam também mais 7 vacas magras que comiam as vacas gordas, mas continuavam magras. Aquele sonho perturbou a cabeça do faraó por muito tempo. Ele consultou todos os magos e homens sábios do Egito, mas ninguém conseguiu dar uma resposta para ele. Ouvindo falar sobre a fama de José de interpretador de sonhos, pediu para chamá-lo para que ele interpretasse o sonho. E a interpretação que José fez do sonho foi a seguinte, que as vacas gordas, as 7 vacas gordas, representavam os anos de fartura do Egito, em que eles tinham fartura de grãos, eles tinham fartura de trigo, a terra estava fornecendo muita fartura para ele. Entretanto, as 7 vacas magras que saíam do rio, comiam as vacas gordas e continuavam magras, representavam os 7 anos de escassez que o Egito teria. E aí, além de interpretar o sonho, o faraó ficou muito impressionado com aquela interpretação, mas, além de interpretar o sonho, José, ele deu a solução para aquele sonho. Então, ele disse para o faraó que o Egito precisaria se preparar ali com armazenamento de grãos, com um cultivo mais planejado da terra para esses 7 anos de vacas magras, esses 7 anos sem fartura que o Egito teria. E se eles se planejassem, se eles respeitassem e fizessem um bom planejamento naquele período, eles conseguiriam viver bem esses 7 anos de vacas magras, digamos assim, né? Mas o que essa história tem a ver com o que nós vamos conversar, né? Com a seção mais atitude? Primeiro que é uma história que fala sobre planejamento, né? O Egito ficou aí, conseguiu se preparar, na interpretação de José, deveria se preparar para esses 7 anos de vacas magras, de modo que eles não sofressem tanto com essa escassez de alimentos, tá? Então fica com essa história na cabeça, que eu volto já já com ela. Eu quero falar hoje, na verdade, não é sobre a história de José. A história de José foi só para ilustrar. Eu quero falar sobre pesca predatória e sustentabilidade. O que a pesca predatória tem a ver com o José do Egito e o que a sustentabilidade tem a ver com o faraó? Vamos explicar um pouquinho. Primeiro eu trago o que é a explicação da pesca predatória, tá? A pesca predatória, ela pode ser entendida como uma atividade pesqueira executada de forma desenfreada, ou seja, é a pesca excessiva e insustentável praticada pela ação humana. Como assim? É aquela pesca que retira do meio ambiente muito mais do que ele consegue repor de maneira natural. Então eu estou tirando muito do meio ambiente, por exemplo, eu estou pescando muitos camarões, de modo que eles não vão conseguir reproduzir por um longo período de tempo, e aí por um longo período de tempo eu vou ficar sem camarão, sem conseguir pescar camarão e posso acabar levando a espécie do camarão à extinção. Isso é a pesca predatória, porque eu prejudico uma espécie específica. Um outro ponto também é a palavra sustentabilidade, né? Eu demorei muito para poder entender o que significava a palavra sustentabilidade, mas é fazer as coisas de modo que eu consiga sobreviver, que eu consiga continuar existindo ao longo dos anos. A pesca predatória ela é insustentável, por quê? Porque se eu tiro todo o camarão dali de onde do rio, do mar, se eu tiro todo o camarão de onde ele vem, eu acabo
não conseguindo, a natureza não vai conseguir repor e eu não vou ter mais camarão para o futuro. Então isso não é sustentável. Eu não consigo sobreviver daquilo por muito tempo. Então esse é o conceito de sustentabilidade. Então que tipo de pesca é a pesca predatória? Realizada com explosivos, realizadas com o uso de rede para capturar diversas espécies. Ela não é uma pesca planejada para capturar uma espécie específica. Ela é uma pesca realizada em épocas proibidas e épocas de reprodução. Não sei se você sabe disso, mas em alguns ambientes, em alguns locais, existem áreas que são preservadas e que, por exemplo, eu posso pescar o camarão em determinados meses, mas na outra quantidade de meses eu não posso, porque eu preciso esperar o camarão reproduzir. Eu preciso esperar mais camarões nascerem e eles crescerem. Então, se eu pesco fora desse período, também é pesca predatória, porque eu estou impedindo que eles se reproduzam. E pescar espécies em risco de extinção também é pesca predatória, porque eu estou tirando uma espécie de peixe, de animal marinho da natureza. Então, aqui eu tenho o exemplo do Japão. Não sei se você sabe, mas sempre fez parte da cultura do Japão o consumo de carne de baleia. Entretanto, eles pescaram tanta baleia e caçaram tantas baleias que as baleias elas entraram em processo de extinção. Elas quase desapareceram, principalmente uma espécie de baleia específica que eles mais consomem lá no Japão. Então, desde 1986, que existe uma legislação internacional proibindo a caça às baleias. E o Japão fazia parte disso, mas sempre houve muita pressão popular para que o Japão saísse desse acordo e continuasse a sua caça às baleias. Então, esse ano de 2019, eles anunciaram que vão voltar a pescar baleias, a caçar baleias para comercialização. Então, muitos especialistas estão dizendo que é um erro, porque pode levar novamente as baleias a ser uma espécie em extinção, apenas para atender uma necessidade de consumo da população que pode se alimentar de outros animais que não entrariam em extinção caso esse processo fosse, o processo de pesca fosse melhor cuidado, né? Então, o Japão aí está voltando a caçar baleias depois de mais de 30 anos de proibição da caça às baleias. Mesmo nesse período, eles ainda continuaram caçando baleias para fins científicos. Entretanto, não existe certeza a partir da comunidade de pesca de que de fato essas pescas elas eram para fins científicos. Então imagina-se que mesmo nesse período de proibição, continuou-se sendo pescadas baleias, sendo feita pesca predatória de baleias lá no Japão. Tem alguns outros países da Europa, inclusive como a Finlândia, que também tem essa cultura de comer baleia, mas que não caçam por causa dessa proibição internacional. Mas o Japão saiu dela. Eu tenho aqui um outro exemplo também que aqui é um exemplo mais legal, né? Também é uma historinha que eu vou contar para vocês. Eu estava em Belém, estava com uma colega de trabalho, que ela estava com muito desejo de comer essa iguaria, que é um prato de Belém. Não sei se vocês conseguem identificar, mas chama-se unha de caranguejo. O que é? É uma massa de coxinha recheada com carne de caranguejo, com a pata do caranguejo saindo, né? Uma iguaria típica daquela região. Então ela estava com muita vontade. Eu infelizmente não posso porque tenho alergia a crustáceos. Mas ela não pôde fazer a aquisição da unha de caranguejo naquela época porque eles estavam no período que eles chamam de defeso. É o período em que não pode fazer a pesca, a caça de caranguejos naquela região. Por isso que ela não pôde comer unha de caranguejo naquela oportunidade. Ela teve que esperar uma outra vez para poder ir a Belém e ter acesso à unha de caranguejo. Por que isso é importante? Para garantir que o caranguejo vá se reproduzir e que nós teremos disponibilidade de caranguejo ao longo da vida, né? E que nós não vamos levar o caranguejo, essa espécie específica, à extinção. Então, um dos principais problemas da pesca predatória, da pesca desenfreada, é o desperdício. Por quê? Porque se você pesca em períodos que não são permitidos, você acaba pescando peixes que não estão prontos para o consumo. Como assim? Eu tenho aqui essa matéria que diz assim, ó. Um dos grandes problemas da pesca predatória se encontra no desperdício e danos
no número de espécies dos filhotes que participam do processo de captura. Então, se no período que eles deveriam estar se multiplicando eu pesco, eu acabo pescando adultos, mas eu também acabo pescando filhotes. Os filhotes eles não são aptos para o consumo, porque são muito pequenos. Eles acabam sendo desperdiçados, acabam mortos e acabam sendo jogados fora. Então, eles nem vão crescer para servir e eles também nem vão conseguir servir ninguém naquele momento, né? Então, vai ser um prejuízo duplo. Estatísticas do poder público apontam que o valor anual de desperdício por causa da pesca seletiva de descarte pode chegar à casa dos 40 milhões de toneladas de animais marinhos descartados por não estarem prontos para consumo ainda, por serem filhotes e novinhos demais. Quantidade essa que poderia ajudar no combate à fome no mundo, ao levar em conta que existem populações do planeta que não têm nem água no rio para beber, quanto mais para pescar. Os valores se equivalem, em média, a 1/3 da atividade pesqueira em termos mundiais. Então, 1/3 de tudo que se pesca é desperdiçado por causa da pesca ocorrida em períodos de defeso, tá? Tem a fontezinha aí da notícia se vocês quiserem ler mais. É um dado muito alarmante e muito prejudicial, porque a gente está impedindo que esses filhotes que são descartados, eles possam crescer e se reproduzir. Então eu vou trazer para vocês a história de uma reserva específica no Amazonas. É uma comunidade de pessoas que vivem da pesca para subsistir, né? E também para comercializar. Eles pescam para comer e eles pescam para vender, que fica no Amazonas. É uma comunidade ribeirinha chamada Mamirauá, a reserva Mamirauá. Então vamos ler aqui, ó. Não basta dar o peixe ou a vara, também não basta ensinar a pescar. Um dos grandes desafios pelos quais passam diversas comunidades ribeirinhas do Amazonas tem sido o de pescar de forma sustentável e assim evitar que a fartura de um ano resulte em escassez de pescado no ano seguinte. Então eles são uma comunidade que não tem tanto acesso à informação, né? E eles precisam ser instruídos em relação a como fazer essa pesca sem ser uma pesca predatória, ser uma pesca que é uma pesca que é sustentável, que garanta que ao longo dos anos eu vá ter mais peixes disponíveis. Continuando, aqui é uma entrevistada. Para que qualquer atividade seja considerada sustentável, ela precisa ser ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa. Ou seja, ela não agredir o meio ambiente de forma que você esteja explorando mais do que ele consegue repor, que ela seja economicamente viável, ou seja, que ela traga ganhos econômicos e financeiros, e que ela seja socialmente justa, ou seja, que ela não explore as pessoas, né, os seres humanos. É seguindo esse princípio que o Instituto tem ajudado comunidades amazonenses da reserva Mamirauá, localizada a 600 quilômetros a oeste de Manaus, região do curso médio do Rio Solimões. Que instituto é esse? É um instituto da comunidade específico que orienta esses pescadores, essa comunidade, a como fazer essa pesca sustentável. Olha só. Uma das principais fontes de renda das comunidades da reserva é a pesca sustentável do pirarucu, uma espécie de peixe típico da região norte. A cada ano, são 2 meses de atividade e 10 meses de vigilância contra a pesca irregular na região. Então, eles só têm 2 meses liberados para poder fazer a pesca. Durante os outros 10 meses, eles estão esperando que o peixe se reproduza. Mas naqueles 2 meses eles conseguem extrair, armazenar, planejar. É isso que a história do José, é aqui que a história do José se relaciona, porque eles precisam planejar durante o período de fartura para aquele período em que não haverá fartura, né? Em que não poderá pescar, para evitar que haja uma escassez maior. Então eles planejam como vão usar esse recurso que eles extraem nesses 2 meses, deixam eles reproduzirem bastante e aí no ano seguinte eles conseguem extrair mais peixe, ao invés de ficar pescando toda a época do ano e no ano seguinte não conseguirem encontrar mais peixes na região. Aí, para evitar problemas, algumas regras têm que ser seguidas. Uma delas é a contagem de peixes adultos quando boiam na superfície.
feita por contadores capacitados e certificados pelo Instituto antes do início da temporada de pesca. Então, existem pessoas para aplicar técnicas para verificar como é que está lá a disponibilidade de peixe. Já tivemos baixas significativas da população de peixes em decorrência de o contador ter falseado dados. Então, o rapaz lá, a pessoa responsável por fazer a contagem para liberar a pesca, na ânsia de querer vender mais, acaba forjando os dados e dizendo que tem mais peixe do que realmente tem, que pode pescar mais, e aí acaba sendo prejudicial no futuro. Então, mesmo que ele queira, naquele momento, ter um desempenho melhor, né, financeiro, não faz sentido a longo prazo. No pescado, no ano seguinte, com a queda no número do pescado, a comunidade sentiu na pele o problema. Disse a agência de notícias que fez a matéria, Francilvânia Martins de Oliveira, de 24 anos. Segundo a Ribeirinha, que tem vários pescadores na família, a venda de peixes é o que mais movimenta a economia da comunidade Boca do Mamirauá. Tá? Essa é uma reportagem que foi feita pela Agência Brasil. A fonte você encontra aqui nesse link, se quiser visitar. E aí o título é Os ribeirinhos da Amazônia apostam na pesca sustentável e no manejo florestal. A matéria também fala, além da pesca, de como eles fazem para extrair as árvores sem prejudicar o meio ambiente, garantindo que ele consiga fornecer mais árvores para o futuro, tá? Ao invés de também fazer uma desmatação, um desmatamento predatório. Ok? Então vamos fazer algumas perguntas norteadoras depois de toda essa contextualização. Primeiro, qual a importância da atividade pesqueira para as comunidades que a realizam? Se você tiver uma comunidade de pesca próxima da sua residência ou na sua cidade, e você já tem ouvido falar sobre ela, tente identificar a importância da pesca para essas comunidades. Qual é a importância econômica, cultural que a pesca tem para essas pessoas, tá? Se você mora em cidade de praia, tente pesquisar aí na sua realidade por que é tão importante a pesca para essas pessoas. No texto, uma moradora ribeirinha relata um dos desafios enfrentados em relação à atividade pesqueira. Que outros problemas como esse atingem ou podem atingir a vida das comunidades que vivem da pesca? Qual foi o desafio que ela relatou? Quando faltou peixe, porque o contador de peixes ele sinalizou uma quantidade errada, né? Para poder pescar mais. O que você imagina que possa impactar ainda mais as vidas dessas pessoas negativamente? Que outros cuidados eles precisam ter para que a vida deles não seja tão difícil, né? Que não seja tão impactada negativamente a partir de ações humanas ou da natureza? Que tipo de cuidados eles devem ter? Quais as regulamentações que envolvem a atividade pesqueira nas comunidades? Então, nós temos aí regulamentações como essa que eu falei, do DEFES, como essa própria da comunidade que nós estamos citando, que regem como que a pesca ela deve ser feita. Então, na sua região, que tipo de regras de pesca existem? E como que os pescadores lidam com elas? Pesquise isso também para a gente entender da realidade local, tá certo? E por que respeitar essas regulamentações significa respeitar também as comunidades ribeirinhas e outras semelhantes. Por que é importante? De que forma eu respeitando eu consigo impactar as outras? Eu respeitando uma regra eu consigo impactar as pessoas positivamente ou negativamente se eu desrespeitar, né? A própria moradora trouxe esse caso de que um contador falseou os dados e acabaram não tendo mais peixe para pescar no futuro. Então, eu gostaria que fizesse essa pesquisa com uma comunidade próxima a você, que vive da pesca ou que vive da extração de algum recurso da natureza, seja ele aí algum recurso da natureza que você não consiga repor, como por exemplo a extração de madeira. Então, faça, por favor, essa pesquisa e compartilhe os resultados com os seus colegas, com os seus professores, para a gente conseguir entender de que forma isso vai ser, de que forma isso impacta as comunidades ao seu redor. Então, sobre respeito, o que nós estudamos? Entender que as suas ações e palavras têm efeito no outro, né? É muito mais aqui uma conscientização de que nós precisamos respeitar as regras. Quando a gente não respeita as regras, a gente impacta negativamente a vida do outro.
Então a gente precisa lembrar sempre disso. Tanto, eu estava falando aqui das comunidades ribeirinhas, dessas regras específicas, mas eu posso estar falando, pode ser algo específico também aí da sua realidade. Agir com compaixão, sendo gentil e compreensivo, a partir do que a gente aprendeu, a gente aprende que a gente precisa respeitar aí a opinião do outro, né, e respeitar as regras impostas, e perceber que algumas ações impactam o coletivo. Então, são casos claros aqui do que nós aprendemos e que identificamos como que as ações impactam o todo, tá certo? Além disso, além do respeito, a gente conversou um pouquinho também sobre consciência socioambiental, cuidar de si e do outro, porque quando eu respeito as regras, eu estou garantindo que o sistema vai funcionar, e a empatia quando eu me coloco no lugar do outro e sou capaz de respeitar as regras, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de Mais Atitude. Agradeço a atenção de vocês. A gente se encontra, como o Mais Atitude sempre pede um convite à ação, que você seja capaz de respeitar as regras, respeitar os limites e entender que as nossas ações elas têm impacto no futuro, tá certo? A gente se encontra aí no próximo Mais Atitude.